Há algo que as mulheres jamais confessarão em público. Algo tão perturbador, tão contraditório à imagem que projetam, que se você dissesse isso em um jantar de família, seria socialmente ostracizada. Mas existe, é real, é verificável. E quando você o entender, quando realmente compreender a dualidade psicossexual da mente feminina, você nunca mais acreditará cegamente em uma única palavra que elas digam sobre o que as atrai, porque o que elas expressam com a boca e o que se acende em sua imaginação quando as luzes se apagam pertencem a dois universos completamente diferentes. E nesse espaço escuro, nesse palco privado de suas fantasias mais proibidas, as mulheres não são as criaturas puras e inocentes que a sociedade insiste em retratá-las. Elas são selvagens, são sombrias, são, em uma palavra que as ofenderá, mas que é precisa, sujas. E antes de você começar seu discurso sobre respeito, antes de apresentar sua moralidade pré-fabricada, deixe-me esclarecer algo. Não estou falando de desrespeitar as mulheres. Estou falando de respeitá-las o suficiente para aceitar que são seres sexuais complexos, com desejos que a sociedade as obrigou a reprimir. Desejos dos quais até elas mesmas às vezes se envergonham. Desejos que contradizem completamente a narrativa feminista sobre o que elas deveriam querer. E se você for corajoso o suficiente, perspicaz o suficiente para entender esses desejos, você terá acesso a um nível de poder sobre a psique feminina que a maioria dos homens nem sabe que existe. Vamos começar com o teste mais óbvio, aquele que todos evitam porque é desconfortável demais. Entre em qualquer livraria, vá até a seção de romances, aquele território consumido quase que inteiramente por mulheres. O que você encontra? 50 Tons de Cinza vendeu mais de 150 milhões de cópias. 150 milhões. A maioria comprada por mulheres que pregam publicamente a igualdade e o respeito. E sobre o que é esse livro? Um relacionamento onde um homem dominante, controlador, obsessivo e possessivo subjuga sexualmente uma mulher virgem e ingênua, transformando-a em seu brinquedo sexual, amarrando-a, controlando-a e dominando-a. E as mulheres devoraram esse tipo de história. Sem ironia, sem vergonha, não como um prazer secreto. Elas compraram, leram no metrô, discutiram em clubes de leitura com as amigas. Mas pergunte a elas diretamente: você gostaria que um homem a tratasse assim na vida real? E elas olharão para você com horror. Vão te chamar de misógino só por sugerir isso, porque foram treinadas para negar o que sua biologia grita. Foram condicionadas a dizer que querem uma coisa, enquanto seus corpos, suas fantasias e suas compras de livros demonstram que desejam algo completamente diferente. Mas isso vai muito além de 50 tons de cinza. Existe um gênero literário inteiro que explodiu em popularidade na última década, o chamado monstro erótico. Sim, você leu certo, monstro erótico. Livros onde as protagonistas femininas têm encontros sexuais explícitos com criaturas não humanas, vampiros, lobisomens, demônios, alienígenas, até mesmo monstros com tentáculos. E não estamos falando de um pequeno nicho escondido nos cantos obscuros da internet. Estamos falando de milhares de títulos, milhões de leitores e autores que ganham fortunas escrevendo sobre mulheres sendo sexualmente possuídas por seres que representam a antítese da masculinidade civilizada e domesticada que elas supostamente deveriam desejar. Por quê? Porque uma mulher moderna e instruída com acesso a homens de verdade fantasiaria em ser possuída por um monstro. Porque o monstro personifica aquilo de que o homem moderno foi castrado: poder bruto, dominação descarada, masculinidade indomável.
O monstro não pede permissão, não busca consentimento verbal a cada instante, não se importa com sentimentos, pega o que quer. E nas páginas desses livros, na privacidade da sua imaginação, ela se derrete com isso, se excita com isso, fantasia obsessivamente sobre isso, mas jamais admitirá isso fora desse refúgio anônimo da fantasia. E é aqui que Nicolau Maquiavel, esse mestre em enxergar além das máscaras sociais, tem algo brutal a nos ensinar. Maquiavel escreveu que os homens geralmente julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Em outras palavras, a aparência pública é uma mentira. O que as pessoas dizem em público, o que mostram ao mundo, é teatro, é performance. A verdade se revela no que fazem quando pensam que ninguém está olhando. E as mulheres, quando pensam que ninguém está olhando, quando estão sozinhas com seus pensamentos, seus livros, sua pornografia, expõem desejos que destruiriam completamente sua imagem pública se viessem à tona. Falemos de pornografia, porque aqui as evidências se tornam impossíveis de ignorar. Dados dos maiores sites de pornografia do mundo mostram algo fascinante. O consumo feminino disparou na última década. Hoje, as mulheres